Olá pessoal, professor Matheus aqui com vocês e hoje, como eu havia prometido, eu vou estar trazendo a revisão para o SIS, certo? Como teve muitos pedidos, eu vou estar trazendo a estequiometria, cálculo estequiométrico, pois é um assunto bem complicadinho e é um assunto que precisa de um tempo maior para ser trabalhado, principalmente porque ano passado, devido à pandemia, a gente tem um probleminha muito grande nos assuntos, nos pré-requisitos para serem trabalhados da estequiometria. Para vocês terem uma ideia, a estequiometria é o assunto que tem que ser trabalhado no final do ano. Mas por que ele tem que ser trabalhado no final do ano? Justamente porque ele precisa de muitos pré-requisitos, tá bom? Muitos assuntos de conhecimentos prévios para poder chegar à estequiometria. Tudo bem? Mas não se preocupem que eu vou estar trabalhando aqui com vocês de maneira um pouquinho tranquila, um pouquinho calma, porque nós não podemos parar muito, porque a gente tem que avançar, tá? Mas eu vou dar uma pincelada nos conhecimentos básicos que não são muito complicados, mas que é interessante que vocês saibam antes de começar o assunto propriamente dito. Tudo bem, jovens? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o que seria, qual é o conceito de estequiometria. Bom, se tu fores pesquisar, ele vai ter vários conceitos, mas o que eu mais gosto de trabalhar é a estequiometria seria a forma de calcular, tá? Ou seja, é um cálculo. Por isso que em muitos materiais tu vai encontrar como cálculo estequiométrico, tá? Então é matemática, não tem para onde fugir, tá? Então é uma maneira de calcular o quê? As quantidades, ou seja, eu vou quantificar algo. O que eu vou quantificar, professor? Os reagentes e os produtos de uma reação química. Mas pera, professor, o que é um reagente e o que é um produto? Bom, aí nós vamos ter que voltar um pouquinho. Tu observas aqui que tem este modelo, este formato. A mais B produzindo C mais D. Isso aqui ele está representando uma reação química. Como é que eu sei, professor, que é uma reação química? Porque eu vou ter este símbolo aqui, esta setinha. Esta seta vai ser a representação de produz. Então, como eu li anteriormente, o produto, a substância A mais a substância B produz a substância C mais a substância D. Então, toda vez que na química tu vê esta setinha, tu vai estar sabendo que é uma reação química e que a leitura desta seta significa produz. Perfeito? Então, vamos lá. A gente estava descobrindo quais são os conceitos de reagente e quais são os de produto. Bom, a gente vai gravar da seguinte forma. Reagente é tudo aquilo que eu vou ter antes da minha reação química acontecer. E produto é tudo aquilo que eu vou ter depois da minha reação química acontecer. Lembra, isso aqui significa, no caso, isso aqui é a representação de uma reação química. Então, se esta seta significa a reação, tudo aquilo que eu tiver antes da minha reação química, eu vou chamar de reagente, tá bom? Então, tu pegou uma reação qualquer, observou a setinha. A seta representa a transformação da matéria. Então, tudo aquilo que eu tiver antes da reação, eu vou chamar de reagente. Beleza. E tudo aquilo que eu tiver depois da minha setinha, eu chamo de produto. Pronto, não tem para onde fugir. Mas aí tu observas, professor, eu vou ter isso aqui, ó, esse Azinho, esse Bzinho, Czinho e o Dzinho. O que é que vão ser essas coisas? Bom, essas coisas, entre aspas, nós vamos chamar de coeficientes estequiométricos. O que vem ser o coeficiente estequiométrico? Bom, para entender um pouquinho melhor, nós vamos ter que trabalhar algumas leis que eu vou te comentar daqui a pouquinho. Mas já te adiantando, ele vai ser uma forma de balancear a equação química. Nós vamos trabalhar o balanceamento em um próximo momento. Então, para balancear, ou seja, para equilibrar as quantidades de reagente e de produto em uma reação química. Basicamente, essa vai ser a função dos coeficientes.
Perfeito. Bom, vamos lá, jovens. Continuando, tu percebes que eu tive que fazer algumas alterações aqui no quadro, tá? Porque eu preciso te colocar algumas questões importantes para entender a estequiometria, bem? Então vamos lá. Antes de entender, tu vai ter que compreender essas duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Vamos por partes. A lei de Lavoisier também é conhecida como a lei da conservação de massa. E o que diz essa lei de conservação da massa? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que isso daí quer dizer, jovem? Que eu não posso criar algo do nada e nem posso destruir algo completamente. Eu apenas posso transformar o objeto de uma coisa a outra, de um objeto para outro um pouco diferente. Tudo bem? Então, basicamente, essa vai ser a lei das conservações da massa. E como é que eu vou observar isso? Bom, imagina que eu tenho esta reação química aqui, genérica, A mais B produzindo... deixa eu só apagar aqui rapidinho isso aqui. Produzindo uma outra substância AB. Perceba, se eu te disser que eu tenho 20 gramas de reagente, automaticamente eu tenho que ter o quê? 20 gramas de produto, exatamente a mesma quantidade, nem mais e nem menos. Porque aquilo que eu tenho antes da reação química acontecer, eu tenho que ter também depois que a reação química acontecer. Porque nada se perde e nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, a massa, esta propriedade não vai se alterar no decorrer de uma reação química. O que seria a lei de Proust? A lei de Proust ela é conhecida como lei das proporções, tá? Essa é um pouquinho mais complicada, mas não é difícil de se compreender. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo genérico. O que eu posso fazer? Imagina que eu diga que eu tenho duas dessa substância aqui, duas substâncias AB no produto. Tudo bem? O que acontece? Perceba que aqui no produto eu vou ter duas unidades da substância A e duas unidades da substância B. Porém, no meu reagente eu tenho apenas uma única quantidade. Professor, como é que o senhor sabe que tem apenas uma única quantidade? Porque não aparece nada bem aqui, quer dizer que tem o número 1. Não aparece nada aqui na frente, quer dizer que tem o número 1. Perceba a contradição. No reagente eu tenho uma unidade de A, no produto eu tenho duas unidades de A. No reagente eu tenho uma unidade de B, no produto eu tenho duas unidades de B. Não está batendo, tá bom? Então se não está batendo, quer dizer que essa equação está equivocada, tá? Porque não está obedecendo a lei das proporções. A mesma quantidade de substância que eu tenho no produto tem que ter no reagente. Então, para eu equilibrar isso aqui, tem que ser 2 de A reagindo com 2 de B, produzindo com 2 de AB. Tudo bem, jovens? Então, essa é a ideia da lei das proporções. Vamos lá, jovens, para mais uma etapa para poder compreender como é que vai funcionar o cálculo da estequiometria. Bom, eu coloquei aqui as etapas para fazer o cálculo, tá? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder? Eu peguei uma questão, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A segunda, a terceira e assim por diante. Eu coloquei aqui, 5 etapas. Eu recomendo que ou você copie no caderno ou bata um print. Vou dar um tempinho aqui para você bater um print desse quadro, que ele vai ser importantíssimo para que você possa conseguir resolver questões de estequiometria. Tudo bem? Então vamos por parte. A primeira etapa é escrever a equação. Como nós já tínhamos feito anteriormente, um exemplo eu vou colocar aqui, A mais B produzindo C mais D. Tudo bem? Uma reação química genérica, tudo bem? No formato de equação. Tá? Normalmente as equações, as questões, elas já vão vir com a equação já pronta, já montada. Mas pode ocorrer casos em que você vai precisar
montar a equação química. Então fica atento nessa primeira etapa. Perfeito? A segunda etapa é fazer um balanceamento. Este cara tem que ter muita atenção, certo? Guarda essa informação e eu vou já te comentar um pouquinho sobre o balanceamento, tudo bem? Então, o balanceamento eu diria que é a etapa crucial para resolver uma estequiometria, porque se tu não fizer o balanceamento ou fizer ele de maneira equivocada, automaticamente a tua equação o teu cálculo ele vai estar completamente errado. Tudo bem? Então, muita atenção no balanceamento das equações. Tudo bem, jovem? Vamos para a próxima etapa. A terceira seria escrever os valores das substâncias seguindo os dados do problema. Então, como eu falei, nós vamos estar trabalhando com cálculos, com valores, com dados. Tá? A estequiometria é um cálculo. Então, no problema, ele vai te dar alguns valores. Então, é importante que você atente e escreva no teu borrão os valores que são dados no problema. Depois, nós vamos estar resolvendo algumas questões e vai ser interessante que você já pratique essa terceira etapa. A quarta etapa é estabelecer uma relação entre mol, massa e volume. Eu vou comentar essa etapa um pouquinho depois, tá? Mas é porque nós não temos tempo muito hábil de trabalhar o conceito de mol, né? E nós vamos estar trabalhando a constante, o valor de Avogadro. Então preciso de um tempinho um pouquinho maior. Mas eu vou comentar posteriormente sobre essa quarta etapa, tudo bem? E para finalizar, a quinta etapa é montar uma regra de três. Todo cálculo estequiométrico ele vai cair numa regra de 3. Então, tu tens que saber interpretar a questão, coletar os dados e montar na regra de 3. A próxima etapa seria a resolução matemática, que eu considero até a mais fácil de todas. Porque se tu conseguiu chegar até aqui, a matemática ela é consequência. E para finalizarmos a aula de hoje, nós vamos estar trabalhando o primeiro método de balanceamento, que é o mais comum de ser trabalhado, não é o único, tá? Mas é o mais comum, eu diria até que é o mais fácil de todos, que é o balanceamento por tentativa. Tudo bem? Para que eu realize o balanceamento por tentativa, eu vou ter que lembrar da seguinte frase, da seguinte palavra. O que seria isso? Macho. É a sequência de balanceamento que eu vou estar seguindo, tá bom? Como é que vai funcionar? Primeiramente, eu vou dar prioridade para balancear o metal. Segundo, eu vou balancear o ametal. Terceiro, eu vou balancear o carbono. Depois, o hidrogênio. E por último, o oxigênio. Tudo bem? Essa vai ser a minha sequência. Primeiro eu balanceio o metal, depois ametal, depois carbono, hidrogênio, finalizando por oxigênio. Tá, professor, como é que eu vou saber o que é o metal? O carbono você sabe, tá? E como é que eu vou diferenciar o metal do ametal? Bom, aí tu vai ter que ter a tabela periódica. Tá? Eu vou comentar em outro momento sobre essa questão de como identificar um metal e um ametal na tabela periódica. Perfeito? Então, bora para cá, para a prática, porque balanceamento vai ser somente a prática que a gente vai estar pegando a partir da prática que a gente vai pegar a compreensão do assunto. Lembra do conceito de balanceamento? Para que uma equação esteja balanceada, eu tenho que ter a mesma quantidade de substâncias no reagente e no produto. Lembra da lei de Lavoisier? Perfeito? Então, no reagente eu tenho que ter uma quantidade de substância e no produto eu tenho que ter a mesma quantidade. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho o magnésio
Quantas unidades de magnésio eu tenho? Se não aparece é porque é 1. Quantas unidades de hidrogênio eu tenho? Se não aparece é 1. E quantas unidades de cloro? Apenas 1. Bora verificar lá no meu produto. Quantas unidades de magnésio eu tenho? Uma, perfeito. Quantas unidades de hidrogênio eu tenho? 2. E quantas unidades de cloro? 2 também. Perceba que esses dois compostos não batem, tá? As quantidades, as proporções não estão batendo. Então, essa equação ela é dita como uma equação não balanceada. Está equivocado. Eu vou ter que realizar o balanceamento. Como é que eu vou fazer, jovem? Presta atenção aqui, ó. Eu vou ter que adicionar os coeficientes estequiométricos. Lembra lá que eu comentei aquele Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Eles são os coeficientes. Então, eu vou ter que adicionar um coeficiente. O coeficiente vai ser um número que vai igualar as quantidades de substância. Lembra que nós temos que começar pelo macho, tá? No caso, o metal. Quem vai ser metal aqui? O magnésio. Perceba, um magnésio no reagente, um magnésio no produto, está ok, está balanceado. Seguido pelo ametal. Quem vai ser ametal? O cloro. Bom, eu tenho um cloro no reagente e 2 cloros no meu produto. O que eu faço? Eu tenho que encontrar um valor que vai igualar essas quantidades. No caso, qual o número que eu posso colocar aqui na frente que multiplica por 1, que vai dar 2? 2. Perceba, 2 vezes 1. Como é que eu sei que é 1, professor? Não aparece, é porque é 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Perfeito, o cloro ficou balanceado. Tá bom? Seguindo, eu vou para o carbono. Tem o carbono na minha reação química? Não. Pulo para o próximo, hidrogênio. Tem hidrogênio na minha reação? Tenho, beleza. Aqui, ó, no reagente, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho esse 2 que vai multiplicar por 1 bem aqui. Professor, como é que eu sei que é 1? Porque ele não aparece, tá? Se não aparece é porque tem 1. Multiplica 2 vezes 1, vai dar 2. Aqui eu também tenho 2 unidades de hidrogênio, eu tenho uma equação balanceada. Tudo bem, jovem? Para finalizarmos a aula de hoje, vamos para o exemplo de número 2. Ele é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível também. Então vamos lá. Seguindo a regra do macho, nós temos que balancear primeiro o metal. Quem vai ser metal na minha reação química aqui? O alumínio. Perceba, eu tenho 2 unidades de alumínio no meu reagente. Vou até colocar bem aqui. 2 unidades de alumínio. E no meu produto eu não tenho nenhuma, ou melhor, eu tenho uma unidade. Tudo bem? O que eu faço? Eu tenho que encontrar um número que multiplique por 1, que vai dar 2 aqui no alumínio. Então, este número vai ser 2. 2 vezes 1 vai ser 2. Perfeito. Então, o alumínio está balanceado. Em seguida, nós vamos balancear o ametal. Quem vai ser o ametal nessa minha reação química? O cloro. Tudo bem? Então, perceba, no reagente eu tenho um cloro. Como é que eu sei que é 1? Porque não aparece nada aqui embaixo. Então, eu vou ter um cloro. No produto, eu vou ter quantos cloros? Perceba, aqui embaixo eu tenho 3... multiplicado pelo 2 aqui da frente, porque este 2 está multiplicando o alumínio e o cloro, tá? Então, 2 vezes 3 vai dar o quê? 6, tá? 6 unidades de cloro. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplique com 1, que vai dar 6. Que número é esse? O próprio 6. 6 vezes 1 vai dar o quê? 6 unidades de cloro. Perfeito? Depois do cloro vem o carbono, não temos carbono nessa reação química. Depois nós temos o hidrogênio. Bom, vamos observar aqui. Hidrogênio, nós temos quantas unidades no reagente? 6.
E no produto nós temos quantas? 2. Opa, não bateu novamente. E o que eu faço? Eu procuro um número que multiplique por 2, que vai dar 6. Que número é esse? O número 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, eu vou colocar aqui na frente do hidrogênio o número 3. 3 vezes 2, 6. Tudo bem, jovens? E para finalizar, nós temos o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no meu reagente? 3. E no meu produto, 3 vezes 1 aqui vai dar 3. Perfeito! Equação química balanceada. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês darem uma visualizada em como ficou a equação e as unidades de cada substância que vai compor esta reação química. Perfeito, jovens? Então, nós vamos estar encerrando por aqui hoje, tá? Nós ainda não iniciamos o cálculo estequiométrico. Como eu falei, nós temos que dar vários passos para poder chegar neste assunto. Nós apenas vimos os pré-requisitos para trabalhar o assunto. Então, na próxima aula, nós estaremos trabalhando o cálculo estequiométrico propriamente dito. Tudo bem? Então, de mais é isso, jovens. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.